Rapaz, eu não sei não, vou perguntar pra ele. Eu não É, sei de nada que eu não tava na aula. tenta falar com o Tamires. Eu já mandei mensagem pra. Não, ela me disse aqui, mas daqui que eu caço a conversa. Ah, então tá. Deixa Então, eu ver. depois tu vê Peraí. isso aí, depois tem tempo, né? Não precisa se complicar É assim, porque. que às vezes tem temas que Não, tô são ruins, né? complicada, porque minha cabeça não tem só isso, minha cabeça tem várias coisas. E eu tô agoniadinha já. Não, mas relaxa, esse trabalho é bem mais simples e todos os temas são bem interessantes, viu? É diferente quando vai lá para aspectos históricos, aí tem pessoas que, não, eu quero esse aqui, eu quero esse tema, eu queria esse aqui. Aí a gente faz um sorteio, né? Mas todos esses temas aí são bem fáceis de encontrar na internet, tudo bem? Eu sei, porque, como você percebeu, eu sou um pouco perfeccionista. Eu fico, tem que estar bem, sabe? Entendi. Então, pessoal, Tem- no conteúdo nosso de esporte lazer, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Só é a carta mesmo, né? O conteúdo. Teve essa daqui que eu fiz vocês querem alguma revisão específica? Quero, que eu não tava na aula. Pronto. Na aula passada, William, foi basicamente isso que a gente fez, né? A gente falou sobre. A gente só iniciou esse conteúdo aqui de esportes radicais. E aí eu posso já falar, são cerca de um slide aqui que a gente começou e depois foi a organização das diferenças, né? Mas já eu começo. Depois teve a nossa aula anterior com relação à manifestação do esporte, né? E aí eu posso fazer uma pincelada por cima dessas duas últimas aulas, tá? Porque sobre a carta vocês sabem que ela é uma aula bem extensa, né? A própria carta, eu acho, se eu não me engano, está dividida em cerca de 9 aulas, não é isso? Porque 9 aulas não, 9 vídeos, porque eu particiono em vídeos de 20 minutos, né? Mas aí, para fazer a revisão da carta dentro do nosso tempo, eu acho que fica complicado, tá? Pronto, aí ó, o Williane aí, quem tiver disponível. Falta uma pessoa na equipe de Williane, ou possivelmente duas, tá? Fica isso aí do fica essa proposta aí, porque como a gente tem ainda uma equipe que é para ser com 4 pessoas. Pronto, aí ó, Caroline já se ofereceu para entrar na sua aí, viu, Williane? Show. Se você quiser colocar mais um para ficar aquela equipe com 4 pessoas, depois se alguém procurar. Se não, deixa assim com 3, tá? E aí as equipes vão seleciona aí o tema lá e posta lá, tá bom? Dito isso, eu já vou começar aqui a nossa revisão aqui sobre a nossa aula anterior que é de esportes de aventura, tá bom? Tá, então, basicamente, na nossa aula anterior, nós falamos aqui que dentro do conteúdo de esporte e lazer nós tínhamos esses tópicos aqui a serem retratados, porém o tempo não é conveniente nem tão disponível para a gente finalizar esse conteúdo aí dos esportes radicais de aventura, tá? Assim, trabalhando modalidade por modalidade, mas a critério desses vídeos que vocês vão fazer, eu vou estar tipo gravando como se fosse aí um react. Eu assisto em todos os vídeos, particiono aí em 3, 4 partes e depois posto lá no Canvas e fica também como um conteúdo concluído nosso, que aí todo mundo pode ter uma experiência e uma vivência e conhecimento a respeito de cada um desses conteúdos, tá? Então, dentro da própria disciplina de esporte e lazer, nós temos dois temas bastante importantes, né? Que é o esporte, os esportes de aventura e o esporte radical, e cada um deles tem características diferentes, tá bom? Não são a mesma coisa, mas tem características diferentes entre eles, tá? Então, são termos que são usados para designar os esportes com um alto grau de risco físico, dadas as condições extremas de altura, velocidade e também outras variantes na qual eles são praticados, tudo bem? Então, quais são as principais diferenças entre os esportes de aventura e os esportes radicais? Nós temos aqui dois tópicos que eu organizei, né? Então, os esportes de aventura, como característica, são esportes com grande contato com a natureza, tá?
Não requer grande treinamento, então ele pode ser praticado por pessoas que às vezes seja só um amante daquela modalidade, que gosta daquilo, tá? E pode ser praticado também por pessoas de qualquer idade. Qualquer idade eles podem estar praticando. Às vezes um pouquinho com dificuldade em alguma modalidade específica, mas dá para ser praticado, tá? E quais são as principais características dos esportes radicais, Kleber? Então, os esportes radicais eles têm um alto grau de competitividade, aí só isso aqui já elenca todas as próximas características, né? Então, ela possui, dessa forma, um risco maior devido aqui à necessidade de superação. Como a gente está trabalhando com competitividade, e geralmente a competitividade traz o que? Primeiro, segundo, terceiro lugar, recordes, e então por aí vai. E apenas com pessoas com alto grau de treinamento é que devem participar dos esportes radicais. Isto por quê, Kleber? Por todas essas características que eu acabei de citar, que exige pelo menos um treinamento mínimo. E aí não é um conhecimento mínimo, é um treinamento mínimo sobre a modalidade, porque ela vai estar sendo praticada de forma competitiva e com alto grau de risco. Tá? E aí algumas das principais modalidades que a gente pode entender que estão dentro dessas duas grandes categorias dos esportes aí de aventura, né, e esportes radicais. Então, dentro dos esportes de aventura nós temos o rafting, né, rapel, tirolesa, arborismo, percebam que é muito contato com a natureza, viu? Canoeing, trekking, corrida de orientação, paintball. Aí teve o adendo que eu coloquei, que é o slackline, que tanto o slackline pode ser praticado aí na natureza, como também na cidade, né? Você estende aquela fita e faz o percurso nessa fita de equilíbrio, sei lá, dentro de casa, de qualquer forma que você consiga prender essa corda nas duas pontas, tá bom? E nos esportes radicais, aí nós temos o freestyle, BMX freestyle, tá? Então isso aqui são as modalidades que envolvem, se eu não me engano, bike, tá? Que é bicicleta. E aí vocês já devem ter visto alguma vez alguma competição aí na Globo do BMX, né? Nós temos o BMX vertical, vertical, né? O skate freestyle, que é o estilo livre, o skate vertical ou vert, né? E também o skate na mega rampa, que é aquela rampa bem grandona. Patins vertical e o moto freestyle. Então isso aqui são exemplos de esportes radicais. Percebam que cada um deles envolve um alto grau de risco, né? Um risco muito alto aí, tá bom? E aí necessita pelo menos um treinamento mínimo. E a principal característica deles é competitividade. Pelas próprias competições que a gente viu aqui, do BMX, do skate, do patins e moto, são competições que tem um alto grau assim, de disputa entre os participantes, tá bom? E aí, só são informações sobre o grupo que já está postado lá para vocês, tá? Com a questão aqui essa parte eu retirei, tudo bem? Que era de elaborar duas questões com a resposta para ser entregue. Eu simplifiquei mais o nosso trabalho de esporte e lazer, tudo bem? E aí são os temas, e aí depois vocês vão estar organizando e eu vou estar colocando aqui na nossa planilha. Pronto, beleza, viu? Eu não sei se ele já saiu. Beleza, viu, João Vitor? Depois você assiste, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, são sim, viu, Ítalo? São sim, uns esportes bem interessantes, né? Pode falar, viu, Adriel? Pode digitar aí que eu já respondo sua dúvida. Beleza, então a equipe com 4 pessoas já está encerrada. As demais equipes agora só com 3 pessoas, tá? Mas vocês já colocaram lá, né? Repostaram no caso, se tinha só 3. Eu acho que a equipe. É a equipe que Adriel, Ítalo, Wagner e João Vitor. Pronto, beleza. A de vocês já ficou com 4.
Aí depois, aproveitando que já tá aí, viu, Iliane? Tu fala depois com o Tamis para vocês decidirem o tema, tá? Que aí já coloca logo pra até o final do dia eu conseguir montar a planilhazinha para ficar mais fácil de fazer a apuração das notas, viu? Então, galera, como sem falta, esse trabalho tem que ser postado na segunda, tá? Por quê, Kleber? Se eu terminar antes, se a gente terminar antes, pode postar, Kleber? Pode sim, pode me mandar, sabe por quê? Porque eu já tenho que deixar a nota de vocês pronta na planilha dos trabalhos, na atividade, que é entre isso aí, pra que aí... não. Tu tá falando, William? Teu microfone tá com problema, é? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu tô perguntando, porque assim, eu acho que eu decidi minha equipe. Vai ser eu, Tamires, Carol e Débora. E aí o tema é o 8. Paintball, eu acho. Pronto, eu não sei, por exemplo, eu tinha contado 16 pessoas. Se tiver. Tem que enviar por e-mail, né? Não, da equipe não, ela é só postar lá no WhatsApp. É porque assim, a equipe com 4 pessoas já tem uma equipe com 4, entendeu? Aí o que é que acontece? Explicando bem rapidinho. Se tiver 17 pessoas, aí dá certo. 2 equipes com 4 e 3 equipes aí com 3, né? Que aí vai ficar. Não, tá bom, porque eu pensei que, tipo, não tinha mais nenhuma pessoa com 4 equipes. Aí eu me disponibilizei pra completar a nossa. Mas como já tem, a gente ficou só nós 3 mesmo, não tem problema, entendeu? Pronto, pois beleza. É porque Ítalo já tinha postado aí, avisado, aí ele colocou também lá no grupo. Aí já tá a equipe com 4 pessoas lá. Aí as próximas... Não, desculpa, não sabia, desculpa, real. Não, beleza, sem problema. Aí depois aí as outras equipes fecham. Se ficar alguma pessoa de fora, aí eu vejo como é que eu encaixo depois em alguma equipe, tá bom? Ok? Pronto, pois beleza. Ítalo, Adriel, aí depois ela falou, eu acho que ela acho que ela tava falando e eu não tava escutando, mas vocês já tinham postado, então já deixa essa equipe com 4, tá? E aí, se ficar, depois a gente encaixa, tá bom, Eliane? Se ficar mais alguém, é claro, eu não sei se você tá falando agora também, que às vezes pode estar dando problema no microfone, tá? Mas aí depois a gente faz esse encaixe, beleza? Não, beleza, sem problema, Ítalo. Sempre eu ainda não tinha ninguém postado lá, tá bom? Então uma das primeiras características do trabalho que eu disse é fazer a postagem. Então quem for postando já vai resolvendo logo. Então as próximas equipes só com 3, tá? Então pode ser isso também, William, que às vezes atrapalha o áudio. Então, pessoal, fazendo agora uma pequena revisão, né? Que a gente já está bem adiantado na nossa hora aqui. Fazendo uma pequena revisão aí sobre aquele conteúdo do esporte educacional, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês podem estar se manifestando aí, eu me acionando e eu esclareço. Então, dentro das manifestações do esporte, né? Nós vimos que o esporte educacional, né? Surge a partir daquela Carta Internacional da Educação Física, por isso que eu tratei da Carta de Educação Física especificamente como documento lá da disciplina de aspectos históricos, tá? Que foi elaborada pela própria Unesco, que acabou por si só renovando os conceitos de esporte em função da reação mundial, né? Pelo uso político também, durante a Guerra Fria. Então, no esporte educacional, foi desenvolvido no sistema de educação formal e não formal, de maneira desinstitucionalizada, que não segue padrões das federações internacionais. É quem diz aquela que é a aplicação da regra na íntegra. Na escola nós temos algumas peculiaridades, tá bom? E é isso, a gente pode adaptar regras, estrutura, espaço, materiais, gestos motores, tá bom? Então tudo isso aqui pode ser adaptado dentro do ambiente escolar. Está fundamentado em valores como coeducação, emancipação, participação e cooperação, tá bom? Então, o esporte educacional também tem o objetivo, né, de alcançar o desenvolvimento do indivíduo
tá? Com o desenvolvimento dos 4 pilares da educação, que é o saber, o fazer, o ser e o conviver, tá bom? Para uma formação de competências da cidadania plena, né? Na busca da inclusão e transformação social. E aí nós vimos aqui o triângulo, né? Com esses 3 princípios aí organizados de forma triangular, mas não em detrimento de importância, tá? Todos eles têm a mesma importância, a mesma relação. Não quer dizer que esse aqui está no topo. Se eu invertesse a pirâmide, também ensinar bem estaria no topo. Então, não influencia. Mas influencia em quê? Ensinar a gostar de esporte. Meu aluno só vai aprender a gostar de esporte se eu trabalhar o esporte dentro dessas metodologias aqui, tá bom? Que é ensinar o esporte para todos, ensinar bem o esporte para todos, ensinar mais do que o esporte para todos, que entra naquelas questões de valores, tá bom? Então isso aqui é o método triangular do esporte educacional que deve ser repassado para os nossos alunos, tá bom? E ainda poderia dizer um pentáculo aqui, né? Que são 5 pontos, com os princípios do esporte educacional. Nós temos a inclusão de todos, a construção coletiva, respeito à diversidade, educação integral e rumo à autonomia, tá? São princípios do esporte educacional, aquele esporte que a gente trabalha dentro da escola, tá? E aí o esporte de rendimento, né? É um esporte de alto rendimento caracterizado pelos princípios da sobrepujança, que é o que busca pela vitória em cima do adversário, de comparações objetivas entre jogadores e equipes a partir da padronização dos locais de disputa, da seleção dos jogadores, do biotipo físico. Então, o esporte de rendimento tem aquela característica de ser excludente, como a gente já falou anteriormente, né? Ele exclui mesmo aqueles que são teoricamente menos aptos para esse modelo de esporte, que é o esporte de rendimento, tá? E aí, o esporte de rendimento ele possui características que ele é de alto rendimento, de alto desempenho, tá bom? Com a finalidade de preparar fisicamente os seus atletas para a modalidade esportiva, seja qual for, tá bom? O indivíduo que se envolve num esporte de alto rendimento, ele tem que ter em mente 2 características importantes, né? Que o primeiro fator é ter plena disciplina, né? E perseverar nos seus objetivos. E o segundo é estar bem claro que poderá haver grandes dificuldades a serem superadas. Então é aquela mesma questão dos alunos que iniciam nas escolinhas de base. Sabemos que os grandes clubes têm aquelas escolinhas de base. Ele tem que ter em mente, como é um esporte de rendimento, essas 2 características aqui para o seu sucesso, tá bom? E no esporte de participação, vamos logo aqui direto. Qual é o maior objetivo? É o prazer, tá? A gente vai participar pelo prazer. E é isso aí que faz essa pessoa praticar o esporte ao longo da vida, tá? Também é conhecido como desporto não profissional ou esporte possível, tudo bem? Dentro ainda desse esporte de participação, inclui iniciativas desportivas com o objetivo principal de integração social, né, entre seus participantes e promoção de quem? Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Então aí são objetivos voltados ao esporte de participação, tá? Teve alguém? Kleber, Oi. fui eu. O esporte da educação e o esporte de participação. Qual a diferença entre eles exatamente? Pronto, já a gente vai retratar. A gente está falando do esporte. São 3 variáveis, né? Esporte de rendimento, esporte de participação e esporte educacional. A gente está começando a distinguir aqui agora o esporte de participação, tá bom? Aí já, no próximo slide, a gente vai falar do esporte de educação. Aí eu O acho que esporte de participação é mais envolvido, tem a ver com tipo, equilíbrio da sua saúde mental, tipo, no que você pratica, no que você exerce através do que você contribui àquilo que você está participando, né? Como é um? Pronto, eu poderia falar, de certa forma pode ser sim, William, porque tipo, se a gente coloca aqui esse princípio, por exemplo, do maior objetivo do esporte de participação é o prazer. Quando você tem o prazer, você não se importa com regra,
com gesto motor, com gesto técnico, com nada. Então você está participando porque você gosta. E geralmente se você gosta é porque aquilo lhe traz algum benefício, seja fisicamente ou mentalmente, né? E aí então, por que é que você faz, por que é que você joga aí voleibol? Não, porque eu me sinto bem, relaxa minha mente. Tem pessoas que fazem dessa forma. Então, pode ser aplicado também o esporte de participação, prazer, e esse prazer pode gerar uma sensação de bem-estar, seja mental ou físico, tá bom? Ok? Deu para entender? Ô, Kleber, deu pra entender. Não, meu Deus do céu. Pode falar. É sério. É do trabalho que eu já tentei enviar primeiro, não tá dando certo. Também ele disse que tá igual o Instagram, não tá abrindo de jeito nenhum. Não tá salvando, sei lá o que é. Sim, tu tá falando do vídeo, é? É, Kleber, não é sério, desculpa, eu já tô agoniado, velho. Não, Ele tá relaxa. com 4, tô tentando. Quando for de tarde, se você tiver um tempinho, você entra em contato comigo que a gente vê isso aí, tá bom? Aí Eu lhe vou ajudo, entrar sim, com certeza. tá? Pode ter certeza que eu vou entrar. Pronto, Tá. beleza. Aí Eu vou depois, já a gente chamar, marca porque tá dando depois certo. você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente marca um horário específico para poder eu já lhe ajudar nisso aí. Tá bom. Também quem tiver com dificuldade, Tá. me aciona, viu, pessoal? Tá bom? Tá certo. Então, Eu tô ó, quase chorando aqui. não chora por isso não. Isso aí a gente chora por outras coisas, mas por isso aí a gente resolve bem ligeirinho, Ah, tá? Então, tá. cabe destacar, né, que o esporte de participação é importante. Só um minuto. É importante quando o esporte educacional e o esporte de rendimento, né, pois será o alicerce e fomentará ambos em momentos diferentes. Então, o que é que eu quis dizer nesse parágrafo? Em determinados momentos, né, a gente viu isso aqui na nossa aula anterior, não vou nem me prolongar muito, que a gente vai estar utilizando um pouco do esporte de rendimento e um pouco do esporte de participação. E assim, consequentemente, a gente vai também falar sobre o esporte educacional, tá? Então, o esporte educacional a gente já falou aqui. Rendimento, participação. Tô faltando? Só um minuto, viu, pessoal? Que eu tô. Acho que eu passei aqui por cima. Aí tá aqui, a gente já falou do esporte educacional, né? Quais seriam as principais diferenças no que você perguntou, né, William? Eu pensei que eu tinha colocado um slide, depois eu já tinha falado, né? No esporte de participação, a gente tem uma promoção aqui voltada por bem-estar, saúde e qualidade de vida. No esporte educacional, a gente tem o desenvolvimento tanto de princípios, tá bom? São esses que a gente falou, que deve ser pautado nesses 3 princípios triangulares aqui, tá? E também deve estar empregado para meus alunos para que ele possa desenvolver esses 4 pilares dentro da educação, que é o saber, fazer, ser e conviver. Então, essas aqui são competências que vão além, que vão além dos muros da escola, tá bom? Então, só um segundo. Então, qual seria a nossa principal diferença entre o esporte educacional e o esporte de participação?